Durante muito tempo, Clara acreditou que viver sozinha era um ato de liberdade. Depois de anos dividindo apartamento e enfrentando o caos de relacionamentos complicados, ela finalmente se mudou para uma casa modesta no fim de uma rua tranquila. O tipo de lugar que parece seguro só pelo silêncio. Mas as noites começaram a carregar um tipo estranho de inquietação. Aos poucos, Clara percebeu que algo, ou alguém, estava observando cada um de seus passos com atenção perturbadora. Era uma sensação sutil no começo, como quando alguém entra num cômodo e você sente, sem ver. Só que, com o tempo, isso virou rotina. E ela começou a perder o sono. Na terceira noite seguida, acordando suada, com a nítida impressão de estar sendo olhada pela janela do quarto, Clara resolveu instalar câmeras. Não falou com ninguém sobre isso, talvez com medo de parecer paranoica. Mas ela queria provas. No dia seguinte, enquanto assistia às imagens gravadas durante a madrugada, sentiu o estômago revirar, um homem parado no jardim. Sem pressa, olhando fixamente para a câmera. O rosto escondido por sombras, mas o sorriso era nítido, gelado. Como se estivesse feliz por ser visto. E ali, ela soube que aquilo era real. Não era imaginação, nem pesadelo. Era alguém de verdade. No mesmo dia, Clara foi até a delegacia com o vídeo em mãos. O policial de plantão assistiu ao trecho, deu um suspiro profundo e balançou a cabeça. Disse que era estranho, sim, mas que o sujeito estava do lado de fora. E enquanto não houvesse invasão ou ameaça direta, não havia nada que pudessem fazer. A frustração tomou conta dela. Era como se estivesse pedindo ajuda para escapar de um incêndio, mas dissessem que, como ainda não havia queimaduras, não podiam intervir. Ela voltou para casa com a cabeça pesada e os ombros mais tensos do que nunca. Nas noites seguintes, os barulhos começaram. Um arranhado sutil na parede, o rangido do portão sendo empurrado devagar, como se alguém quisesse evitar fazer ruído. Clara deixava todas as luzes acesas. Dormia com um bastão de ferro do lado da cama. Mas mesmo com isso, os sons vinham. Sempre na mesma hora, entre 2 e 3 da manhã. Ela começou a notar pegadas na terra do quintal, marcas frescas, de alguém que pisava ali por longos minutos. Como se estivesse apenas parado, esperando. Certa madrugada, enquanto tomava coragem para conferir as câmeras novamente, algo diferente aconteceu. A câmera externa tremeluziu por um segundo. Quando voltou ao normal, o homem já estava lá, mais perto do que nunca. O rosto agora iluminado, revelando traços comuns, mas o olhar fixo e vazio dava a impressão de que não havia alma por trás daqueles olhos. O que gelava Clara era que ele parecia saber exatamente onde estavam todas as câmeras. Sempre fora do alcance direto, como se estivesse brincando de se esconder, mas deixando pistas suficientes para não ser esquecido. Depois disso, Clara parou de dormir no quarto. Passou a ficar no sofá da sala, com uma faca escondida sob o travesseiro. Algumas noites ela ligava a televisão bem baixa, só para se sentir acompanhada. E mesmo assim, o medo era constante. O homem começou a aparecer em horários diferentes, como se testasse a resistência dela. A presença dele deixou de ser apenas uma ameaça externa. Entrou na mente de Clara como um parasita, tirando dela a paz, a confiança e o controle da própria rotina. Ela tentou conversar com os vizinhos, mas todos pareciam ocupados demais para dar atenção. Um deles, mais velho, apenas comentou que gente estranha aparece por aqui de vez em quando, como se isso fosse normal. Nenhum deles havia visto o homem. Ou talvez, não quisessem admitir que tinham visto. Clara começou a se sentir sozinha de verdade. Isolada não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era como gritar num lugar onde ninguém está ouvindo. Ou pior, onde todos fingem que não escutam.
Certa manhã, ao verificar o portão, encontrou um objeto estranho pendurado no trinco. Uma pequena boneca feita com galhos secos e cabelo humano. O rosto era apenas uma mancha de carvão, mas os braços estavam amarrados como se tivessem sido torturados. Clara congelou por um instante. Aquilo era simbólico. Uma mensagem. Talvez uma promessa. Chamou a polícia mais uma vez, mostrou o que havia encontrado e novamente ouviu a mesma resposta protocolar. Sem testemunhas, sem provas diretas. Não podemos fazer nada. Aquilo foi o estupim. Clara entendeu que estava sozinha. Começou a estudar formas de se proteger. Leu sobre cercas elétricas, alarmes, até cogitou se mudar, mas a grana era curta. Viver com medo constante virou rotina. Ela deixou de sair à noite. Trocava as roupas com as cortinas fechadas. Parou de postar nas redes sociais. Cada movimento parecia uma brecha. Um convite. Às vezes, pensava em gravar vídeos pedindo ajuda, tornar sua história pública. Mas o medo de provocar ainda mais o perseguidor a paralisava. A sombra daquele homem já fazia parte da casa, como uma parede extra, invisível, mas sempre presente. E então, uma noite, o homem não apareceu, nem na seguinte, nem nas outras. As câmeras gravaram silêncio. O jardim ficou intacto. Nada mais se mexia no escuro. Mas, ao invés de alívio, Clara sentiu um novo medo. O medo do que vem depois da calma. Porque quando você se acostuma a viver vigiada, o silêncio também assusta. Ele pode significar que algo está sendo preparado. Algo mais próximo. Mais íntimo. Como se, de alguma forma, ele tivesse entrado e agora estivesse esperando o momento certo para se revelar de vez. Ana tinha 9 anos quando ganhou a boneca. Era uma daquelas antigas, de porcelana, olhos de vidro azul e vestido de renda, que parecia ter saído de um filme antigo. A mãe comprou no antiquário do centro da cidade, dizendo que era uma relíquia rara, perfeita para a filha que adorava bonecas diferentes. Mas desde que a boneca chegou, as coisas começaram a mudar. Ana, antes uma criança alegre, ficou calada. Passava horas trancada no quarto, sentada no chão, olhando para a boneca, que ficava repousada em cima da comoda. Às vezes, sussurrava coisas para ela. Coisas que os pais não conseguiam entender. Certa noite, a mãe entrou no quarto para cobrir a filha e notou algo estranho. A boneca parecia estar com os olhos vermelhos. Ao se aproximar, viu que era sangue. Sangue real escorrendo das órbitas de vidro. Pingava lentamente, manchando o vestido de renda branco. Assustada, gritou. O pai veio correndo e pegou a boneca, pronto para jogá-la fora. Mas Ana se lançou sobre ele com uma força impossível para uma criança. Arranhou, gritou, mordeu, como um animal. Ela é minha. Berrava. Ela só chora quando vocês fazem coisas erradas. O pai, machucado, largou a boneca. Ana a segurou nos braços e acalmou-se instantaneamente. Fez um carinho no rosto dela, como se fosse uma irmã mais nova. A boneca, então, parou de sangrar. Naquela noite, os pais decidiram trancar a boneca num armário no porão. Ana chorou, gritou, arranhou a porta do porão como um cão desesperado. Mas depois de horas, silenciou. Na manhã seguinte, o porão estava aberto. A boneca, no quarto, sentada na comoda, com mais sangue nos olhos. E uma mensagem escrita na parede, com algo vermelho e pegajoso. Se ela chora, é porque sente tudo o que vocês escondem. As noites ficaram insuportáveis. Portas batiam sozinhas. As luzes piscavam. A televisão ligava com estática no meio da madrugada. Ana agora dormia ao lado da boneca, dizendo que ela a protegia, que ela sabia coisas, que a boneca contava segredos. Ela disse que vocês mentem para mim, Ana murmurava. Que vocês fizeram algo muito errado com meu irmão antes de eu nascer. Os pais congelaram.
Eles nunca contaram a Ana sobre o bebê que perderam antes dela nascer. Um aborto espontâneo no 6º mês de gravidez. Um trauma que preferiram esquecer. Na noite seguinte, a boneca amanheceu com sangue escorrendo da boca. E mais uma mensagem, na parede do quarto. Vocês mataram ele. Agora eu estou aqui. A mãe desabou em lágrimas. O pai tentou queimar a boneca no quintal. Mas o fogo não pegava. A boneca simplesmente não queimava. Como se fosse feita de algo que não pertencia a este mundo. Naquela noite, eles ouviram passos correndo pela casa. Pequenos passos, como de uma criança. Mas Ana estava dormindo. Quando olharam para a sala, viram, a boneca andava. Sozinha. E seus olhos sangravam mais do que nunca. No dia seguinte, os pais desapareceram. Sem sinais de arrombamento. Sem rastros. Apenas sangue nos lençóis e a boneca sentada na beira da cama. Ana foi levada por parentes distantes. Dizem que nunca mais falou uma palavra. Mas de tempos em tempos, durante a noite, ela acorda de repente, sorri e sussurra. Ela ainda me protege. E ainda chora, quando mentem perto de mim. Ele era um jovem segurança noturno, acostumado a lidar com situações tensas no trabalho, mas nada preparava seu coração para o que viveria na casa alugada onde decidiu morar. A casa era antiga, com um porão que já parecia carregar o peso dos anos e mistérios não revelados. Logo nas primeiras noites, ele percebeu algo estranho, batidas ritmadas e sons de respiração que pareciam vir daquele espaço escuro e abafado. A princípio, ele achou que podia ser alguma coisa comum, um rato, o vento ou até mesmo a velha madeira se acomodando. Mas as batidas tinham um padrão, quase uma comunicação silenciosa e inquietante, que acontecia sempre em horários específicos, como se alguém estivesse esperando por ele ali, nas sombras. A curiosidade e o medo se misturavam dentro dele, uma mistura difícil de separar. Ele tentava investigar, pegava uma lanterna, descia até a porta do porão, mas cada vez que abria aquela porta pesada, um arrepio percorria sua espinha. O porão parecia esconder um segredo que não queria ser descoberto. Mesmo assim, ele trancava tudo depois, bloqueava a entrada para tentar se proteger, mas as batidas e os suspiros continuavam, insistentes, como se estivessem desafiando sua coragem. À medida que os dias passavam, o ambiente em casa ficava mais denso, pesado, opressor, um lugar onde o silêncio era tão perturbador quanto os sons que vinham de baixo. Ele tentava se distrair, mas não adiantava. A cada noite, aquele som era uma presença que se impunha, atravessava as paredes e invadia sua mente. Tentar ignorar não era uma opção, porque o barulho ganhava vida própria, invadia seus pensamentos, fazia com que ele duvidasse até da sanidade. Ele até tentou conversar com vizinhos, perguntar se alguém já tinha notado algo estranho, mas todos diziam que nunca tinham ouvido nada, que a casa era normal. Essa solidão aumentava o peso da situação, como se ele estivesse preso numa realidade onde ninguém mais podia ajudar, onde o medo era uma companheira silenciosa. O jovem segurança tinha uma rotina simples e direta, mas aquela casa mudou tudo. Ele passou a evitar o porão, a olhar sempre para o relógio nos horários das batidas, para se preparar, para não ser pego de surpresa. Mas o medo não era só do som, era do que poderia estar ali embaixo, invisível, esperando por uma brecha para sair. Essa sensação de estar sendo observado, de que algo respirava junto com ele no silêncio da noite, consumia suas horas de sono e deixava seu corpo sempre tenso, pronto para uma ameaça que não podia ver, mas que sentia como real. Mesmo com a mente cheia de perguntas, ele decidiu não contar para ninguém, por vergonha e medo do que poderiam pensar. Afinal, quem acreditaria em batidas misteriosas vindas do porão? Isso parecia coisa de filme ou de gente que não tem o que fazer. Mas o que era ficção para os outros era seu pesadelo real. Ele sabia que aquela casa guardava mais do que tijolos e poeira, guardava algo que não se mostrava, que se comunicava só com aquele som simples e repetitivo, que atravessava a noite e invadia seus sonhos ruins. Os dias viraram semanas e as batidas persistiam, sempre no mesmo horário, com aquele ritmo quase hipnótico. Ele tentou pesquisar, pensar em explicações lógicas, mas nenhuma fazia sentido. As batidas não eram aleatórias, tinham um compasso, como uma mensagem. Isso o deixava ainda mais intrigado e aterrorizado. Ao mesmo tempo, o jovem sentia um peso no peito que não era só medo. Era como se algo estivesse tentando dizer algo,
mas não conseguia, e aquela comunicação muda causava um desconforto quase físico. A casa, antes um abrigo, virou uma prisão de incertezas. O porão era o epicentro desse medo silencioso. Ele não conseguia tirar os olhos daquela porta, aquela entrada escura e fechada, que parecia esconder mais do que paredes. Em momentos de coragem, ele até tentou olhar pelo buraco da fechadura, mas só via a escuridão infinita que parecia engolir tudo. Ele sentia, não sabia explicar, que algo estava lá, esperando por ele, como se fosse parte de um jogo macabro. Na tentativa de proteger sua sanidade, o jovem passou a traçar estratégias para lidar com os sons. Tentava ignorar, dormir com a televisão ligada, mas nada funcionava. As batidas invadiam seus pensamentos, criando um ciclo vicioso de ansiedade. Era um mistério que só ele parecia perceber, uma batalha silenciosa contra algo invisível. A tensão na casa aumentava a cada noite, e o ar parecia ficar mais pesado, como se a própria casa estivesse respirando junto com ele. Ele sabia que precisava de ajuda, mas como pedir se não havia provas, se tudo parecia tão fantasioso? Essa dúvida o consumia quase tanto quanto o medo das batidas. A casa, que deveria ser um lar temporário, transformou-se em um lugar onde o tempo parecia parar, e o silêncio tinha uma voz que ninguém mais podia ouvir, só ele. Aquela experiência única, solitária, deixava uma marca profunda em sua memória, um lembrete constante de que existem mistérios que desafiam a razão e a coragem. Quando as vítimas daqueles eventos bizarros decidiram buscar ajuda, encontraram um muro invisível, tão sólido quanto o medo que já as consumia. A polícia, encarregada de proteger, parecia impotente diante do que não se podia provar. Sem invasão, sem roubo ou agressão física, não havia crime para registrar. Era um vazio jurídico, um limbo onde o medo crescia e as autoridades só podiam responder com frases frias e repetidas: "Não há nada que possamos fazer". Essa resposta era como uma sentença silenciosa, que deixava os protagonistas à mercê de um terror invisível e implacável. Cada chamado para a polícia terminava numa conversa burocrática, onde a experiência e o desespero da vítima não tinham peso suficiente para movimentar nenhuma ação concreta. Eles ouviam, anotavam, faziam perguntas, mas não encontravam nada objetivo. Para eles, era apenas uma história de barulhos estranhos ou sensação de invasão, que não poderia ser comprovada em termos legais. Essa impotência institucional fazia as pessoas sentirem-se ainda mais isoladas, como se suas vozes e medos fossem desconsiderados por um sistema que só age diante do tangível, do que pode ser tocado e visto. As vítimas, portanto, estavam sozinhas, desamparadas, enfrentando um inimigo que não podia ser visto, nem quantificado. Era uma sensação cruel, de estar preso num pesadelo que ninguém acredita existir. Elas tentavam convencer os agentes, contar detalhes, mostrar o impacto que aquela situação tinha em suas vidas, mas tudo parecia cair no vazio. O desamparo aumentava o medo e a angústia, criando um círculo vicioso em que a ajuda que buscavam nunca chegava. Para elas, a polícia representava a linha final, um último recurso que acabava por confirmar que não havia salvação. Esse limbo entre o que é real e o que não pode ser comprovado gerava uma tensão enorme, uma frustração profunda. As vítimas passavam a sentir que o medo era invisível só para quem não estava vivendo aquilo. E a solidão daquele momento era tamanha que algumas chegaram a duvidar de si mesmas, questionando sua própria sanidade, até que o medo ganhasse um peso tão grande que se tornava impossível ignorar. Era como se o sistema jurídico e policial não estivesse preparado para lidar com os fantasmas que não podiam ser vistos, mas que sentiam na pele. A sensação de impotência se refletia na vida diária das pessoas. Muitas passaram a mudar suas rotinas, a evitar a casa ou o local dos eventos estranhos, tentando se proteger do desconhecido. Mas isso não resolvia o problema, só ampliava a sensação de que estavam abandonadas à própria sorte. As autoridades, por sua vez, seguiam regras rígidas, baseadas em evidências palpáveis, e esse modelo não conseguia alcançar o mundo subjetivo do medo e da dúvida. Era uma zona cinzenta onde o terror ganhava força porque não podia ser combatido com métodos tradicionais. Mesmo com a falta de ação efetiva, a polícia tentava, de algum modo, passar uma sensação de segurança, mesmo que superficial. Faziam rondas, registravam as queixas, mas sempre com a mesma conclusão: sem provas, não podemos agir. Essa frase ecoava nos ouvidos dos aflitos como um recado brutal, de que o sistema não poderia protegê-los daquilo que não se deixava capturar por câmeras,
testemunhas ou evidências físicas. Era um desafio para todos, especialmente para os agentes, que sentiam-se presos entre o dever e as limitações do próprio sistema. A falta de respostas claras e ações concretas criava uma atmosfera de desconfiança e medo. As vítimas começaram a se questionar se algum dia alguém poderia ajudá-las, ou se estariam condenadas a conviver com aquilo para sempre. O silêncio da polícia, tão frio quanto a escuridão que rondava os porões e casas, alimentava a ideia de que o medo invisível era imbatível. E, assim, o terror ganhava espaço, crescendo sem barreiras, criando histórias que nunca tinham um fim ou uma solução. Algumas pessoas chegaram a tentar soluções alternativas, buscar médiuns, especialistas em fenômenos paranormais, ou até mesmo abandonar os lugares assombrados. Mas o desgaste emocional era grande e a falta de apoio oficial só aprofundava o sentimento de desamparo. Enquanto isso, o relógio continuava a marcar as horas em que os sons misteriosos apareciam, como se o medo tivesse um tempo próprio, independente da lei ou da ordem. Era uma batalha invisível, solitária, que ninguém queria ou podia enfrentar de verdade. O papel da polícia, apesar de limitado, não diminuía a gravidade da experiência. Para as vítimas, o olhar institucional representava a última linha entre a normalidade e o caos. Quando esse olhar se mostrava insuficiente, tudo parecia ruir. A ausência de uma resposta eficaz tornava a situação ainda mais sombria, porque reforçava que o terror era real, mas impalpável. E naquela vulnerabilidade, o medo se tornava o único companheiro constante, um espectro tão presente quanto as batidas no porão.